E aí, pessoal, no vídeo passado a gente fez uma pequena relação, né, entre o sistema de coordenadas polares e o sistema de coordenadas cartesianas retangulares, né? Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar apenas das coordenadas polares. Vamos aprender a encontrar os pontos, né, no espaço apenas com o sistema de coordenada polar. Então, vamos pegar aquela parte positiva lá do sistema de coordenadas cartesiana, aquela parte, o eixo x, apenas a parte positiva do eixo x. Só que aqui no sistema de coordenadas polares a gente não vai chamar de eixo x. Essa semi-reta aqui, pessoal, que tem uma origem que chamamos de O e a extremidade, no caso aqui que chamamos de A, né, cuja extremidade é A, a esse eixo aqui chamamos de eixo polar, tá ok? Então a gente não vai mais chamá-lo aqui de eixo x, certo? A parte positiva do eixo x ficaria meio estranho. Então esse eixo aqui vamos chamar de, ou vamos chamá-lo de eixo polar. Beleza, e esse eixo aqui, ele costuma estar sempre aqui na horizontal, e esse ponto aqui, ele é fixo, tá ok? Essa setinha aqui, né, como uma semi-reta, está nos indicando que isso aqui se estende indefinidamente, tá ok? Então, a gente pode encontrar qualquer ponto, no caso, um ponto em qualquer lugar do espaço aqui, tá ok? Então, vamos lá. Vamos encontrar um ponto, eu já marquei aqui em azul, e esse ponto eu vou chamar de P. A gente já falou um pouquinho disso aqui na aula passada, mas eu vou relembrar aqui. Um ponto P, pessoal, para a gente encontrar no sistema de coordenadas cartesianas, a gente vai precisar de dois valores. O primeiro valor é o ângulo com relação ao eixo polar. Então, esse ponto P aqui, ele está a um ângulo com relação ao eixo polar, de que a gente pode chamá-lo de θ. E é exatamente isso aqui, a direção, o ângulo aqui está dando mais ou menos a direção desse ponto, certo? E o outro dado seria a distância entre a origem e o ponto P. Então, essa distância a gente chama de R. Ou seja, esse ponto aqui, ele vai ser uma relação, né? Ele vai ser encontrado com a distância com relação à origem, ao ponto que está na origem, e o ângulo formado com o eixo polar, que a gente chama de θ. Tá ok? Então, essa aqui é a configuração do ponto em qualquer lugar no espaço, levando em consideração o sistema de coordenadas polares. Beleza, então vamos fazer aqui uns 3 exemplos aqui bem simples. Eu vou fazer o primeiro exemplo onde a distância e o ângulo são positivos. Tá ok? Então, vamos pegar um ângulo aqui bem tranquilo. Vamos pegar um outro exemplo aqui onde a distância é positiva e o ângulo aqui é negativo. E observe que o ângulo a gente vai trabalhar sempre em radianos, ok? Para a gente já se acostumando, pois em livros de cálculos a gente vai acabar trabalhando muito com o ângulo na notação em radiano aqui, ok? E a gente vai trabalhar também aqui, vamos fazer um exemplo, onde a distância com relação à origem é negativa. Vou pegar um exemplo aqui, menos 2, e o ângulo pode ser positivo, ok? O ângulo negativo você vai ver que ele é bem simples. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui o eixo polar, vamos ter que formar aqui o eixo polar, cuja origem seria a letra O e a extremidade o A. Tá ok? Então, esse aqui é o nosso eixo polar. Vamos encontrar esse primeiro ponto aqui. Vamos chamar esse ponto aqui, pessoal. Podemos chamá-lo de ponto P. Esse segundo ponto aqui, vamos chamá-lo de ponto Q. E o terceiro ponto, vamos chamá-lo de T. Tá ok? Então, o ponto P, como é que a gente pode encontrar esse ponto P? O ponto P, pessoal, a gente sempre olha primeiro aqui para o ângulo. E o ângulo é de π radiano. Então, com relação ao eixo polar, esse ponto P, ele vai estar π radiano com relação ao eixo polar. Então, ele vai ter mais ou menos essa direção aqui, certo? E a distância dele com relação à origem, agora é isso que a gente vai fazer, vai ser de 2 unidades. Então, vamos colocar aqui 2 unidades. Então, vamos ter 2 unidades. Então, esse ponto P, ele vai estar aqui. Seria, no caso, 2 e π radiano. Beleza, agora vamos encontrar aqui o ponto Q. E observe que o ângulo ele está negativo, certo? O ângulo estando negativo, e a gente vai sempre iniciar olhando sempre para o ângulo. Então, com relação à origem, esse ponto Q, como o ângulo é negativo, a gente vai trabalhar agora no sentido horário. Ângulo positivo, trabalhamos no sentido anti-horário. Ângulo negativo, no sentido horário. Tá ok? Então, vamos partindo aqui do eixo polar.
sabemos que o ponto Q ele vai estar menos π radiano, então a gente vai trabalhar aqui, vai dar uma meia volta, certo? No sentido horário. Simples assim. Beleza, então a gente sabe que ele vai estar nessa direção aqui. E esse ponto Q, com relação a esse ponto da origem aqui, ok? Que a gente chamou de O, tá? Aí, com relação a esse ponto da origem, o ponto Q ele vai estar a 3 unidades. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, a 3 unidades, certo? Então, 1, 2, 3 unidades. E aqui estaria o ponto que a gente chamou de Q. Então, esse aqui é o 3 e menos π. Só que quando a distância é negativa, olha só, a gente vai fazer da mesma maneira. Vamos sempre olhar aqui para o ângulo que estamos trabalhando, no caso π meio radiano. Então vamos lá, vamos fazer exatamente isso. Vamos andar π meio radiano, que é o que a gente já fez. Então ele vai estar mais ou menos nessa direção aqui, tá ok? Só que a nossa distância aqui com relação à origem, ela é negativa. Então, o que a gente vai fazer? Se a distância é negativa, pessoal, então você viu que a gente andou aqui π meio radiano, então ele estaria mais ou menos nessa direção. Só que a gente vai fazer uma direção oposta a essa, porque a nossa distância aqui ela é negativa. Então, vamos andar π meio radiano, mas só que com relação à origem, vamos pegar o sentido inverso aqui. Se a gente foi para norte, vamos ter que voltar para o sul. Se a gente foi para o sul, vamos ter que voltar para o norte. Isso quando a nossa distância é negativa. Percebam que quando o nosso ângulo é negativo, apenas mudamos o sentido com relação ao eixo polar. Se o ângulo é negativo, andamos no sentido horário. Se o ângulo é positivo, andamos no sentido anti-horário. Só que quando a distância é negativa, vamos andar da mesma maneira com o ângulo, ok? Se for positivo ou negativo, do qual já falamos. Então, como o ângulo é positivo aqui, andamos no sentido horário π meio radiano. Só que a distância é negativa, então vamos ter que pegar o sentido inverso, tá ok? Então, esse ponto, ele vai estar 2 unidades. Esse ponto que a gente chamou de T, ele vai estar aqui. E ele tem como referência menos 2 e π meio radiano. Então, aqui estaria o ponto T. Ok? Então, espero que vocês tenham compreendido isso aqui e vocês devem estar se perguntando também. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário do vídeo. Só que se você... A gente vai falar um pouquinho mais aqui, nosso tempo não tá bem tranquilo, né? A gente vai falar aqui o porquê temos que aprender, né, a utilizar... Por que utilizamos o sistema de coordenadas polares? Você vai perceber que é bem simples algumas equações, né? Principalmente nas cônicas, ali na hipérbole, né? Entre outras. Todo o sistema ali, as equações que trabalhamos nas cônicas ficam bem mais simples quando estamos trabalhando no sistema de coordenadas polares. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples de uma cônica. Essa equação aqui, por exemplo, a equação x ao quadrado, vou pegar uma cor aqui mais forte, vamos pegar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. A gente sabe que isso aqui é uma equação de uma circunferência, certo? Então, a gente sabe que isso aqui é uma equação de uma circunferência de raio 2. E como é que a gente pode fazer uma relação entre essa equação da circunferência no sistema de coordenadas polares? Vamos encontrar uma equação aqui polar e você vai ver que é bem mais simples a sua representação. A gente sabe, pessoal, e a gente viu na aula passada, que o x no sistema de coordenadas cartesianas, né? Isso aqui está no sistema de coordenada cartesiana, basta a gente montar o nosso gráfico aqui, né? O nosso sistema de coordenadas cartesianas, montando isso aqui vai ser igual a um raio 2. Então, essa circunferência vai estar mais ou menos assim, certo? Cujo raio dela vai ser igual a 2. Então, essa equação aqui vai nos dar uma coisa parecida com isso aqui, né? Essa circunferência está meio torta, mas imagine que seja uma circunferência perfeita. Então, vamos transformar essa equação aqui numa equação polar. Então, aqui a gente tem uma equação cartesiana, podemos dizer assim, né? E vamos transformá-la numa equação polar. Olha só, a gente viu na aula passada que o nosso x no sistema de coordenadas cartesiano nada mais é que o nosso R, que é a distância com relação ao eixo, à origem ou polo, né? O R multiplicado por cosseno de θ.
A gente viu também que o nosso y vai ser igual a r multiplicado por seno de θ. Então, substituindo esses valores aqui na equação, vamos ter r multiplicado por cosseno de θ, isso tudo aqui ao quadrado, mais r multiplicado por seno de θ, pois esse valor aqui é o de y, certo? A gente só está substituindo aqui, elevado ao quadrado, e isso aqui vai ser igual a 4. Então, resolvendo isso aqui, vamos ter r ao quadrado multiplicado por cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado multiplicado por seno ao quadrado de θ. Isso aqui vai ser igual a 4. Colocando o r ao quadrado em evidência aqui, vamos ter que cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Isso aqui vai ser igual a 4. E sabendo pela relação fundamental aqui que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui, pessoal, nada mais é que 1. E 1 multiplicado por r ao quadrado vai ser igual ao próprio r ao quadrado, e r ao quadrado vai ser igual a 4. Então, resolvendo isso aqui, vamos ter que r é igual a mais ou menos 2. Só que no sistema de coordenadas polares, o que nos interessa aqui seria essa parte positiva, certo? Que é a distância, né? Se a gente está trabalhando com distância, o positivo é o mais interessante para a gente, o valor positivo. Então, a gente tem aqui a representação, né, a equação polar do círculo. Então, percebam que a circunferência, aqui no caso a circunferência, desculpe, que a circunferência no sistema de coordenadas polares tem essa equação aqui. E olha a diferença dela, né, a simplicidade dela com relação a essa equação aqui. Né? É muito mais simples. Se você quiser pegar isso aqui e representar no sistema de coordenadas polares, então você vai montar aqui o eixo polar, certo? Tem a origem O e a extremidade A, e todos os pontos eles vão ter, independente do ângulo, certo? Então, qualquer ponto aqui, por exemplo, o ponto que tem um ângulo zero, então vamos ter aqui 1, 2 unidades, então o ponto vai estar aqui. Esse ponto aqui ele vai ter como distância 2 e ângulo zero. Um outro ponto aqui, ele vai ter distância 2 também, ok? Então, distância de 2 unidades, então esse ponto aqui é 2 e π radiano. Então, dependente do ângulo, os pontos que estão se referindo a essa equação aqui vai ter uma distância de 2 unidades. E se você unir todos esses pontos aqui, você vai formar exatamente, pessoal, essa circunferência aqui que a gente tinha no sistema de coordenadas cartesiana, certo? Só que uma equação muito mais simples. E perceba que é muito importante a gente estudar sistema de coordenadas polares para simplificarmos, né, o nosso estudo de cônicas e outras curvas, né, mais complexas, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido e na próxima aula vamos trabalhar mais um pouquinho sobre coordenadas polares. Então, muito obrigado e até mais!